a Taesa hoje, supondo assim, todas as demais variáveis constantes, até 2030, 2031, ela tem um bom pedaço das suas concessões vencendo, né? Então, quando chegar ali em 2030, 2031, essa receita, ela sai da empresa. Então, assim, mais uma vez, deixando tudo constante, né? Quando vocês não estivessem tomando nenhuma medida contra isso. Como a empresa tem observado esse processo e quais são as estratégias que a empresa quer fazer, seja para manter essa receita, para fazer com que ela não perca esse pedaço que é importante, esse pedaço de receita que é importante para o negócio da empresa. A gente sempre fala nos nossos documentos que a avaliação da Taesa e de mais empresas de infraestrutura, ela tem uma relação inversa com o rendimento das notas do Tesouro Nacional, porque elas são bem similares. E hoje as notas do Tesouro estão chegando aí a 6,5. Então isso, em teoria, está pressionando não só os valuations, mas me dá a ideia também que os players interessados nos leilões pensam assim, cara, esse rendimento aqui está tão alto em NTN, que se for para participar do leilão, eu vou participar com deságio bem baixinho. Vamos supor. Isso faz sentido? E você acha que esse é um dos fatores que está acabando por afetar a competitividade das empresas? Olha, essa pergunta ela tem questões da companhia, tem questões da estrutura do setor também, né? Então, por questões de contratos, né, de quando eles foram assinados, tem esse decaimento dos contratos. No nosso caso, a partir de 2030, passa a ser mais significativo, e a empresa ela tem já trabalhado no sentido de fazer algumas compensações com relação a isso, né? Então, foram investidos mais de 3,5 bilhões nos últimos 3 anos, nós temos 3 bilhões em andamento para que a gente consiga ter receita, a gente já acrescentou mais de 1 bilhão de receitas na companhia pelos investimentos, temos mais quase 500 milhões de receita por vir. Então, a companhia está trabalhando para que a gente tenha uma certa compensação. Agora, tem questões do setor, né, que fazem com que tenha algumas dúvidas com relação a qual o nível de receita olhando mais para frente e quais as condições que a gente vai poder explorar um pouco mais para frente, quais as condições que a gente vai poder manter receita ou manter contrato, seja através de relicitação, seja através de postergação do contrato. Então, são questões que a gente ainda não consegue informar porque está em fase de discussão essa questão regulatória. Mas o que eu acho que o mercado tem visto, né, a empresa tem sido uma boa pagadora de dividendo e está conseguindo conjugar com o crescimento. A gente investiu, acho que o ano passado foi o ano de maior investimento na história da companhia, né? E a gente tem investido, como eu falei, nos últimos 3 anos aí, um volume bastante considerável, pensando no futuro. Eu sei que vai ter uma pergunta relacionada a dividendos também, mas até essa questão está relacionada com o futuro da companhia. A gente também tomou algumas medidas pensando em ter uma posição bastante saudável para que a gente consiga executar esse crescimento que a companhia precisa ter para os próximos anos. Só para complementar também nessa linha do PEC, o histórico nosso dos leilões tem sido bem sucedido, né? Como o PEC falou, são quase 500 milhões de reais. Os leilões onde a gente participou efetivamente, nós ganhamos alguns principais lotes e alguns onde a gente não levou, a gente estava ali bem competitivo. Então acho que isso mostra um pouco da nossa ideia de que realmente o leilão é uma via importante de crescimento que a gente vai continuar atuando olhando para frente. Posso pegar um gancho nessa aí, Vitão? Porque nessa parte do leilão também é uma dúvida que o pessoal tem tido bastante. O último leilão, talvez um pouquinho diferente dos outros, porque pelo menos pareceu que os deságios foram até melhores, menos competitivos, eu diria, nesse último leilão. Foi até melhor para as empresas. Posso estar errado aqui, mas me corrija. Foi um pouquinho mais, foi abaixo da média. Mas nos outros, o que a gente estava vendo era que existia uma competição maior e, portanto, não sei se é essa palavra correta, mas estava mais difícil para a companhia conseguir trazer uma rentabilidade como se via no passado, em alguns outros leilões, alguns anos atrás. E aí até o pessoal ficou com muito essa dúvida do tipo, as concessões vão vencer a um espaço curto de tempo, teoricamente, comparado aos pares. Os leilões, de certa forma, estão mais competitivos, acabou não levando tantos lotes assim quanto o pessoal achou que poderia ser levado. Até a companhia falou, a gente só quer levar lote que te faça sentido, o que é verdade e correto. Mas eu queria até entender um pouco dessa visão de vocês para esses leilões de transmissão que vão vir nos próximos meses, anos, enfim. Como que está o posicionamento de vocês? E é necessário levar algum lote de forma rápida? Ou isso não está preocupando a companhia agora, nesse sentido?
Deixa eu só fazer um adendo à pergunta. É a mesma pergunta, só vou fazer um adendo. A gente sempre fala nos nossos documentos que a avaliação da Taesa e de mais empresas de infraestrutura, ela tem uma relação inversa com o rendimento das notas do Tesouro Nacional, porque elas são bem similares. E hoje as notas do Tesouro estão chegando aí a 6,5. Então isso, em teoria, está pressionando não só os valuations, mas me dá a ideia também que os players interessados nos leilões pensam assim, cara, esse rendimento aqui está tão alto que, em NTN, que eu, se for para participar do leilão, eu vou participar com deságio bem baixinho. Vamos supor. Isso faz sentido? E você acha que esse é um dos fatores que está acabando por afetar a competitividade das empresas? Bom, complexo. Vamos ver se eu vou conseguir cobrir vários aspectos aí da pergunta, né? Vamos por partes. A questão de competitividade dos leilões, eu acho que o setor, por ter tido tanto sucesso no modelo que foi implementado, né, de você fazer algo competitivo, atraindo empresas que possam fazer uma execução e que sejam empresas de tradição no setor, ele atraiu tanto interesse que começou a chamar a atenção de outras empresas, né? Com um perfil mais de construção, em alguns casos, com o perfil de ter uma construção e depois passar o investimento para frente, dado que ele considerava que tinha um retorno adequado, só que sempre fica espaço para as empresas tradicionais. Então, quando a gente fala de um projeto, né, para participar de um leilão, eu diria que é um exército que trabalha nisso. Então, a gente fica um pouco frustrado quando a gente ouve, né, falar assim, nossa, a empresa participou e o deságio foi muito alto, não levou, o deságio foi muito alto, será que ela está perdendo dinheiro? Eu diria assim que a empresa, sempre que ela participe e dá um lance, ela tem discussão de possibilidades de traçado do projeto, fontes de financiamento, discussões e negociações com fornecedores, ou seja, tem uma série de trabalhos que são feitos internamente que fazem com que a gente culmine a chegar no que a nossa ideia do que seria, né, um lance para ser feito no leilão. E, obviamente, a gente tem que passar pela discussão com o acionista sobre o retorno que é esperado daquela participação nossa. Então, depois de todas essas etapas serem cumpridas, aí nós vamos para o grande momento. Então, o que a gente diz é que tem algum espaço para você no dia do leilão, nos lances de viva voz, você conseguir fazer algum tipo de ajuste, né? Estou falando aqui, não é segredo de ninguém, é o que acontece na prática. Mas que, quando você não leva, você sabe que você chegou no teu limite. E se a gente não fez, não conseguiu levar, talvez tenha alguma premissa que algum outro levou e considerou diferente da gente, que é um outro ponto, né? Não é só a taxa de retorno, mas pode ser uma premissa. Ele considera que tem uma questão ambiental que é mais fácil de lidar, a gente pode considerar que é mais difícil ou vice-versa, então aí você vai ter percepções diferentes traduzidas na proposta que está sendo bancada no leilão. Então, essa é uma questão que para nós, a gente continua com um time sempre dedicado, sempre olhando, a gente sempre faz o pós-mortem dos leilões, ganhando ou não ganhando, para a gente entender o que aconteceu. Aconteceu isso no passado. Eu acho que esse último leilão, Bruno, foi também essa questão de competitividade, teve a ver também com o número de participantes, algumas empresas mais tradicionais que acabaram não participando. E tem um outro ponto que eu sempre comento, que você precisa ver um mix de capex dos leilões, né? Quando você vai fazer um investimento, né, e traduzindo um pouco, né, quando você vai fazer um investimento, né, num leilão, você pode investir mais em linha ou mais em equipamentos. Dependendo dessa relação, você tem mais espaço para algumas negociações, né, que você faz com grandes fornecedores, e quando tem mais linha, você tem um pouco menos de possibilidade. Isso também se traduz nos deságios aí. Então, quando a gente compara deságio, né, na verdade é um trabalho bem complexo, e eu admiro até vocês com muito menos informação conseguirem fazer algumas inferências aí, porque tem muitos detalhes, né, que vão por trás da estratégia até você conseguir fazer um leilão. Mas eu estou falando tudo isso para dizer que é uma rota que a gente entende que ainda vai ser muito usada para o crescimento da companhia. Eu acho que a Taesa precisa participar e vai continuar participando dos leilões. Tem essa questão, né, dos dividendos, que a gente tomou uma posição para esse ano, visando também a gente ter uma competitividade, ter custo de capital interessante para a gente conseguir participando.
Então, assim, a gente não vê leilão como uma terra de ninguém que teve uma sangria. Muitas vezes acontece até nos lances de viva voz. Mas a gente vê como algo competitivo que tem trazido muito resultado para as empresas e para o setor como um todo, com o desenvolvimento e todo o crescimento que a gente tem conseguido ver ser realizado. Eu fiz essa pergunta em relação à NTN, né, fazendo esse paralelo com a NTN, é que da mesma maneira que os preços da NTN eles sofrem a marcação a mercado positiva, digamos assim, quando a taxa de juros fosse cair, isso acontece com as empresas de energia também, né? Então, de uma certa maneira, se vocês encherem o carrinho agora, lá na frente, para além da própria entrada operacional, você pode passar por um processo de reprecificação caso exista um fechamento da curva. Você tá, acho que eu não tinha tocado nesse ponto. As questões do financiamento são muito importantes. E a questão e a gente vê também perfil de quem participa do leilão, que ele exatamente quer tirar vantagem no bom sentido, né, durante a fase de construção, depois ele vai passar para frente por não ser operador. Aí eu acho que você vai ter um momento de ter talvez uma reprecificação desse ativo, né? E pode ter coisas que apareçam melhores ou inferiores àquelas condições originais. Então, a taxa de juros, lógico que é algo que tem que ser levado em consideração, e para nós, essa questão, eu faço referência à questão de dividendo, é importante para a gente manter essa competitividade nossa em termos de custo de captação. Deixa eu só pegar um gancho que ainda está relacionado a essa pergunta. A gente falou muito da questão do financiamento, da execução, mas tem a variável CAPEX, né, que é a quantidade de investimento. Só para explicar quem está em casa, quando a ANEEL faz o cálculo dos investimentos necessários, elas têm um banco de preço, né, ela faz ali uma pesquisa de mercado, tem um banco de preço, desse banco de preço ela forma o investimento esperado. Como o Rinaldo acabou de explicar para a gente, dependendo de como você negocia, você às vezes consegue comprar melhor de um fornecedor mais interessante, você tem ali um ganho em relação àquele banco de preço da ANEEL. Com a experiência que a gente tem tido no setor, a gente tem usado aí um guidance de uns 15% de eficiência em relação àquele número que a gente vê no leilão. Vocês ainda enxergam esse número de 15%? 20, 30, varia do projeto? O quão aderente vocês veem esse número para a execução do projeto? Não, eu acho assim, como regra geral, eu acho que o 15% é uma coisa que se observa, meio que a base. Acho que across the board aí, muitas empresas estão conseguindo. Mas eu volto no ponto que você tem mix de CAPEX diferente. Então não quer dizer que se você, por exemplo, tiver proximamente um leilão onde você vai ter basicamente linha, um grande componente de linha, que você vai conseguir manter esses 15%. Né? Então, ele é uma média que eu acho que, se você quer ter uma regra básica, se considera. Eu garanto para você que a gente teve projeto que a gente ficou acima e abaixo desse percentual, mas é um número que acho que no geral, né, conversando com as empresas, tudo, você vê que é um número que faz sentido em termos de refletir isso nas ofertas que são feitas nos leilões. Acho que é um número ainda possível de ser utilizado, mas obviamente a gente, quando trabalha, nós vamos estar com o nosso time de suprimentos, time lá de empreendimentos, tentando ver traçado, tentando ver outras variáveis para conseguir fazer com que eventualmente seja até maior do que isso, para que a gente consiga refletir e ser bastante competitivo no leilão. E no fim, imagina assim, não existe uma bala de prata dentro do seu bid, porque é uma junção de diversas eficiências, né? Você tem eficiência de CAPEX, você tem eficiência de antecipação, que faz muita diferença, você tem eficiência da curva de CAPEX, como você negocia essa curva de CAPEX com o fornecedor, para que você possa entregar isso de uma maneira que, quando você coloca isso no fluxo de caixa, ele melhore a sua rentabilidade, o funding, a alavancagem, a própria discussão de incentivos fiscais, né, que alguns ativos você trabalha com lucro presumido, outros ativos você trabalha com benefícios de investimentos em algumas regiões no Norte e Nordeste. Então, quando você vai colocando isso na conta, naturalmente, né, algumas premissas podem ficar melhores que a concorrência. Por isso, o exército que tem, que eu falei. Exatamente. Né? São várias especializações, né, que a gente precisa ter para abordar todos esses aspectos. Aí. Perfeito. Eu vou fazer mais uma, tá? Claro, por favor. Enfim, voltando naquele papo que eu estava falando, trazer talvez a pergunta do pessoal. Então, a situação que a gente tem hoje, que vocês já falaram, e o Vitão já falou diversas vezes, concessões vencendo a um prazo mais curto do que os concorrentes, tudo mais. Beleza, já tocamos nesse ponto. Falamos um pouquinho dos leilões também agora. E aí eu queria
entender, acho que até para vocês conseguirem explicar isso para o pessoal, quais são outras variáveis ou quais são outros tipos de movimento que a companhia pode fazer para, se não der para participar do leilão, porque achou que as condições não estão boas ou não levou um lote, porque, enfim, aí você comentou agora, bidou, não levou, tudo bem. Quais seriam outros movimentos que a companhia pode fazer para, se não participa de um leilão, continuar adicionando receita ou continuar mantendo um patamar de receita como o pessoal já conhece, aí de novo projetando dividendos lá para frente. Existe uma outra forma de fazer isso? Se sim, qual? E como que vocês estão olhando para essa outra forma? Olha, eu diria assim, capturar valor, ou gerar valor, a gente pode ter de várias formas. Né? A forma mais usada, de fato, é a participação de leilões. Só que a gente consegue, e a gente está trabalhando bastante em outras questões de geração de valor. Depois eu vou entrar na questão da receita especificamente. Tá. Mas, por exemplo, geração de valor você tem através de eficiência na tua operação. Você consegue obter ganhos através de determinação do nível de caixa adequado que você tem que trabalhar. Você tem que ter uma eficiência em termos de quando você capta e quando você gasta o recurso. Então, são várias coisas que a gente tem que fazer e nós estamos fazendo. Por exemplo, uma outra questão relacionada com isso é eficiência na nossa operação. Centro de serviço compartilhado, é uma coisa que nós estamos começando e vamos ter algo que vai trazer benefício para nós. No front de receitas, a gente tem reforços e melhorias. A gente consegue fazer um planejamento do que precisa ser feito nas nossas linhas para que isso seja capturado, né, como reforços e melhorias e eu consiga ter reconhecimento de receita. Nós estamos agora com uma força-tarefa muito dedicada a isso. A gente divulgou recentemente, né, os números relacionados aí a reforços e melhorias, quase 500 milhões de reais, que vão trazer uma receita interessante para a companhia. Então, eu acho que tem várias coisas que auxiliam. Agora, nós não somos a primeira que vai sofrer o decaimento. Talvez somos a primeira que vai sofrer um decaimento importante, mas tem outras empresas até um pouco antes. Agora mesmo a gente tem, nesse próximo leilão, uma empresa, né, que está perdendo uma concessão e vai ser parte dessa relicitação que vai ser feita. Então, eu acho que tem outras questões que a gente pode pensar no futuro de recomposição de receita. Obviamente, a questão do M&A. Né? Tem muitos ativos no mercado. Como eu disse, tem alguns participantes de leilão que eles participam já sabendo que eles vão construir em condições competitivas, mas que não são operadores. Então, eles vão querer passar para frente. Nós, como operadores tradicionais, obviamente que temos interesse. Só que para isso você precisa estar numa posição de uma disponibilidade de caixa interessante para você conseguir fazer essa compra desse ativo. Né? Quando você tem alguma preocupação, algum monitoramento na questão do endividamento, que é o nosso caso, a gente fala, não, esse não é o plano A nosso, mas a gente acha que de agora até o decaimento das concessões que a gente vai ter muita coisa que vai acontecer, vai ter participação no leilão e eventualmente projetos de M&A, fora as questões que eu mencionei de reforço e melhorias que a gente está trabalhando de uma forma bastante ativa para conseguir trazer novas receitas para a Taesa.